Boa noite, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda. Mais uma noite o nosso culto que oferecemos ao nosso Deus. E hoje, quinta-feira à noite, é estudo bíblico. Nós abrimos a Bíblia e vamos aprender mais da palavra de Deus, quem é o nosso Deus, a sua vontade, exemplos de tudo que aconteceu no passado, bons exemplos que nós devemos seguir, maus exemplos, conforme nós vamos ver hoje, que nós devemos rejeitar. Nós estamos estudando um tema, o Deus presente com o seu povo. Desde o início que ele criou, o seu povo ele está presente, agindo, falando, orientando. Ele tem à frente de tudo, ele é quem sabe, os planos vêm dele e nós somos seus filhos, seus servos, devemos ouvir e obedecer. Amém, queridos? Que o Espírito Santo continue abençoando a sua família, a sua casa, a nossa igreja, a igreja aqui em Olinda, em Recife, no Nordeste, no Brasil. Que o Senhor continue enviando o seu Evangelho, a sua palavra, a sua salvação, e que muitos venham conhecê-lo e serem salvos, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Quero começar lendo com você o Salmo de número 100. Está com a sua Bíblia aí? Estudo bíblico tem que ter Bíblia. Não é? Não existe estudar a Bíblia sem a Bíblia. Salmos de número 100 é um convite a adorar, honrar, glorificar o nosso Deus. O salmista diz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações, de geração a geração. Desde que Deus criou Adão, colocou ali no jardim, de geração a geração ele está presente, cuidando, ensinando, e que o Senhor nos ajude a vivermos na sua presença, ouvir a sua voz e obedecê-los. Amém, queridos? Vamos orar, vamos falar com Deus, faça a sua oração, interceda por alguém. É um momento de oração que nós estamos vivendo, né? Pela nossa cidade, pela nossa nação, pelas autoridades civis e militares, pessoas doentes, os profissionais de saúde, as autoridades. Vamos orar, junte com a sua família aí e ore, levante a sua voz em oração. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite de quinta-feira, quando o Senhor reservou para estarmos juntos aqui na Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, muitos irmãos que nos acompanham pela internet. Esta noite queremos te adorar, te agradecer pelo teu amor, a tua bondade para conosco. Pedir, Senhor, que nos cubra com teu sangue, perdoa os nossos pecados, guarda, protege a nossa família, nossos filhos, nossos netos, salva aqueles que não te conhecem, Senhor. Pedimos a cura divina para aqueles que foram atingidos pelo Covid, nos hospitais, família, amigos, que esse Covid seja repreendido em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti, Tu és o nosso médico, Senhor. Pedimos que Teu Espírito continue conosco. Senhor, pedimos a salvação para Olinda. Levanta a igreja aqui em Olinda, os pastores, os líderes do Teu povo, para orarmos, clamarmos a Ti, para levarmos o Teu Evangelho, para vermos essa cidade transformada. Nós cremos que Olinda será transformada por Jesus, nunca mais será a mesma. Envia a Tua salvação para Recife, para todo o Nordeste, para o Brasil. Pedimos a Tua misericórdia pelo presidente, as autoridades civis, militares. Senhor, tem misericórdia dessa nação. Livra-nos de todo mal, Senhor. Nós somos a Tua igreja, o Teu povo. E quando nós clamamos a Ti, Satanás é envergonhado, os demônios do inferno se retiram, Senhor, e cremos que Tu és poderoso para levantar a igreja no Brasil, cobrir com o Teu sangue e dar o poder do Teu Espírito. Capacita-nos com os dons espirituais, a autoridade, para levarmos o Teu Evangelho e ganharmos muitas vidas para o Teu reino. Senhor, Tu sabes quantos milhões e milhões aqui no Brasil não Te conhecem. Eis-nos aqui, Senhor. Usa a Tua igreja para a salvação dessa nação e também de outras nações. Fica conosco. Obrigado, Senhor, por essa noite. Fala ao nosso coração através da Tua palavra.
Pois te pedimos, Senhor, orando, agradecidos, em nome de Jesus, o teu Filho, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus, queridos. Vamos estar em oração. Diariamente dobre os seus joelhos, clame a Deus na sua casa, pela sua família, pelos vizinhos, amigos, a igreja, a cidade. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus está presente conosco, com o seu povo, e Ele tem prazer de ouvir e responder a nossa oração. Amém, queridos? Só para lembrar a você os nossos cultos, o nosso trabalho que estamos fazendo aqui dentro desse isolamento social aí, né? Ainda estamos presos aí. Na terça-feira, 20 horas, temos reunião de oração. Participe da oração no Google Meet. Nos unimos ali à oração para clamar, para falar com Deus. Na quinta-feira, estudo bíblico. Toda quinta-feira, estudo bíblico. Domingo pela manhã, e esse domingo agora presencial, dia 20, vamos estar na igreja. Convide a sua família, traga os vizinhos. Nós vamos estar pregando a palavra de Deus, adorando a Deus ao vivo. Nós vamos poder ver uns aos outros, falar uns com os outros, tá? E de máscara, álcool gel, tudo muito bem preparado aqui para receber você e sua família. Amém, queridos? Domingo, 9 horas, estaremos aqui. E domingo à noite também a celebração, pregação da palavra de Deus, só que é pela internet. Vamos estar atentos aí a esses cultos da nossa igreja. Nós estamos trazendo a palavra de Deus, orando. Vamos estar unidos. Tudo isso vai passar em nome de Jesus. Amém, queridos? Peço que você lembre no domingo pela manhã, traga o seu dízimo e a oferta, que é para a manutenção da casa de Deus. Temos as nossas despesas aqui, aluguéis e despesas diversas para manter esse local aqui, tudo com higiene, limpo. Então nós dependemos da fidelidade nos dízimos e ofertas de cada membro da igreja. Então separe desde já, domingo pela manhã, você poderá trazer, ou faça o seu depósito no Banco do Brasil, agência 3699, dígito 4, e a conta corrente é 6271, dígito 5. Vamos fazer isso com gratidão, sejamos generosos, porque o Senhor nos pede o dízimo e oferta para que nada falte à sua casa. Amém, queridos? Quero lembrar você das doações. Temos famílias que precisam, que estamos ajudando com roupa, com alimentos, com brinquedo para as crianças. Estou aqui no aconselhamento pastoral diariamente de 9 a meio-dia. Se você precisar orar, conversar comigo, pode vir. Ou um outro horário à noite, por causa do trabalho, é só combinar comigo. Mas de manhã estou aqui, você pode mandar, trazer as suas doações para que possamos abençoar a muitos. Amém, querido? Tem pessoas desempregadas, passando fome, frio, não é? E nós devemos ajudar com aquilo que o Senhor tem nos dado. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, nada nos faltou. Ele é fiel, vamos permanecer fiéis a Ele. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Muito bem, querido. Na nossa série de mensagens, eu estou enfatizando que, tanto no nosso período de vida aqui nesse mundo, 70, 80, 90 anos para os mais robustos, como todas as gerações que já passaram, o Senhor sempre esteve presente. Então vamos aproveitar isso, irmãos. Você não está sozinho, cuidando da sua família, da vida profissional, dos filhos, lutando, enfrentando esses problemas, dificuldades. Você não está sozinho, porque o Senhor prometeu estar conosco. Assim como Ele esteve lá, com Adão, lá no Éden, no jardim, com Noé, com Abraão, Isaac, Jacó, com José, com Moisés, Josué batalhando para colocar Israel ali na terra prometida, Moisés que lutou ali com Faraó para tirar Israel do Egito, não é? Depois vieram os juízes para governar o povo de Deus, mas Deus sempre presente, falando, ensinando, e não apenas isso, mas mandando os seus exércitos, lutando com o seu povo. E hoje é o nosso tempo da igreja, quando Jesus está lá na glória, derramou o seu Espírito,
o Espírito Santo está conosco, a palavra de Deus está em nós, é só nos encher da palavra de Deus, obedecê-lo, e o Espírito Santo vai nos ajudar, nos orientar em tudo. Amém, queridos? Então nós chegamos o período em Israel, como Deus se manifestou de várias maneiras, no deserto, no campo, introduzindo Israel em Canaã. Chega o tempo da monarquia, o povo pediu reis, nós queremos reis, queremos ser governados por reis, assim como as outras nações também tiveram seus reis, nós queremos também. Muito bem, então escolheram Saul para governar Israel, e deu tudo errado, porque Saul fracassou, de uma certa maneira ele confiava em Deus, mas o seu coração não era totalmente reto com Deus, ele fracassou. Deus então escolhe Davi, chama Davi para reinar sobre Israel, seu povo, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Deus fez uma aliança com Davi. Davi, você não é perfeito, mas você é um homem segundo o meu coração, você está ligado a mim, você me busca, você ouve a minha voz, me obedece. Então, da sua descendência, dos seus filhos e netos e bisnetos, da sua descendência, eu vou instituir reis para Israel, para o meu povo, até chegar Jesus. Quando Jesus chegar, filho de José e Maria ali, né? José e Maria, descendentes de Davi, fiéis ao Senhor, nasce Jesus, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Senhor, para todo sempre. Então Deus prometeu a Davi e cumpriu, apesar de tantos problemas, dezenas, centenas de problemas, como nós vamos ver aqui, tanto dessa descendência de Davi, desobediente a Deus, como eles dividiram o reino, Judá e Israel, dividiram Israel, o próprio povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus, eles racharam por causa da sua desobediência à palavra de Deus. É sobre isso, queridos, que nós vamos ver esse Deus presente, mesmo quando erramos, quando falhamos, quando caímos. Ele é um Deus presente que nos ajuda e nos levanta. Lembre-se, lá na escravidão do Egito, 400 e tantos anos Deus estava presente ali, sempre tinha alguém clamando a Deus, ele ouvia e atendia. Usando Moisés, ele arrancou Israel da escravidão do Egito, milhões de pessoas, colocou em Canaã, tirou todos os inimigos. No deserto, 40 anos, Deus estava no deserto. E agora, no período da monarquia, mais ou menos 600 anos, que foi de 930 anos antes de Cristo, até mais ou menos 300 e alguma coisa, e esses 300 anos até Jesus chegar, o rei, a era das trevas, é como se Deus parou de falar, os profetas não falaram, mais ou menos 300 anos até chegar Jesus. Veja que em todo o tempo os olhos do Senhor estão sobre nós, nos ajudando. Então eu quero falar com vocês sobre os 40 reis de Israel e Judá. 20 de Judá, vamos começar hoje, 10 reis, porque não dá tempo, é muita coisa. 10 reis de Judá hoje, na próxima aula 10 reis de Judá e depois os 20 reis de Israel. Entendeu? Israel foi rasgado. 20 reis de Judá, 20 reis de Israel. Nós vamos começar hoje com 10 reis de Judá. Todos começavam bem, mas erravam, abandonavam a Deus. Aprenda essa lição. Muitos era a questão do coração dividido, dominado pela idolatria. Outros é porque herdavam coisas erradas da família, do papai, da mamãe, do titio, da vovó, e queriam viver assim, seguindo esses maus exemplos, e sofriam e morriam e levavam o povo de Deus à destruição dezenas e centenas de vezes. Os inimigos vinham e destruíam Jerusalém, destruíam Israel, destruíam Samaria, conforme nós vamos ver aqui. Muito bem, morre Salomão. Salomão, nós sabemos, foi um homem egoísta, que recebeu toda a riqueza do seu pai, e ele pediu a Deus sabedoria, Deus deu sabedoria, só que ele se tornou muito famoso, deixou os livros aqui da Bíblia, muitos ensinamentos, mas ele mesmo não viveu. Pelo contrário, ele casou-se com 700 mulheres e tinha 300 concubinas, a maioria delas estrangeiras, e traziam seus deuses e colocavam no templo, e o povo se desviava, se tornava um povo idólatra, o povo de Deus. Ao invés de adorar esse Deus presente, abandonavam a Deus e iam adorar outros deuses. Então Salomão tem uma vida
rica, famosa, o mundo inteiro conhece Salomão, mas morreu vivendo uma vida totalmente errada perante Deus. E passa isso para o seu filho Roboão. É o primeiro rei que nós vamos começar aqui. Roboão assume o lugar do seu pai, Salomão. Se você quer anotar aí no seu caderninho, no computador, eu vou dar alguns dados aqui, não dá para falar tudo. Eu vou falar 10 reis hoje, então eu vou resumir, tá bom? Você encontra a história de Roboão em 1 Reis, capítulo 11, tá bom? Roboão, filho de Salomão, capítulo 11. Ele reinou 17 anos. O que aconteceu? Ele ficou famoso porque, imagina, ele herdou as riquezas de Salomão, a fama de Salomão. Só que ele, ao invés de ouvir os anciãos, porque os anciãos disseram assim: Roboão, rei, olha, o seu pai, rico, famoso, todo-poderoso, mas ele colocou uma carga tremenda sobre Israel. O povo está gemendo, eles vivem como escravos, impostos horríveis. Por quê? Porque é para manter o luxo de Salomão, meu amigo, era muito dinheiro, muita coisa. E então o povo está sofrendo, Roboão. Alivia a carga, o povo de Israel está sofrendo. E Roboão, ao invés de ouvir os anciãos, foi ouvir o conselho dos jovens. E o conselho dos jovens era que ele colocasse, ao invés de uma carga pesada, colocasse escorpiões, para que eles trabalhassem mais ainda, ele ficasse mais rico, mais famoso que o seu pai. Não que todos os jovens tenham maus conselhos, mas nesse caso aqui foi. E deu tudo errado, o povo se rebelou, não suportava mais, e começou a guerra, e Israel se dividiu ali. Israel dividiu-se. Judá e Israel dividiram-se. Israel, rachado, partido ao meio, o povo de Deus. Então foi uma confusão muito grande, muitas guerras entre Judá e Israel o tempo todo, um dizendo que estava certo, né? Eu estou certo, você está certo, e eles brigavam, guerreavam entre si, e Deus estava olhando tudo isso. Claro que nós sabemos que Deus preservou, porque sempre tem um remanescente, sempre tem alguém que se humilha, que dobra o seu joelho e ora, o Senhor ouve e responde. Muito bem, ele trabalhou muito, produziu muito, trouxe algum sucesso para Judá, mas porque dividiu o reino, porque não obedecia a Deus, tinha um coração desobediente, o povo ficou desorientado, Judá também se tornou um povo escravizado, e lá o rei tinha com várias esposas, várias concubinas, muitos filhos, conforme Salomão, o exemplo do pai. Veja o nosso cuidado com nossos filhos. E veio a morrer. Muito bem, quando Roboão morreu, vem Abias. Você pode encontrar Abias em 2 Crônicas, capítulo 13. 2 Crônicas, capítulo 13. Abias reinou apenas 3 anos em Judá. Tá bom? Israel, começou aquela briga, Israel ataca Judá. E durante todo o seu reinado, os 3 anos de reinado, foi luta e confusão e destruição. Mas Abias tinha algo de bom, um pouquinho, coisa boa, pequena no coração dele, coisa boa, que era lembrar a Judá que Deus fez aliança com Davi. Olha, nós somos a descendência de Davi, sempre haverá um descendente de Davi. A aliança de Deus foi conosco, mas eles não obedeciam, não viviam assim. Abias tinha 14 esposas, pensa aí, quem mandou ele ter 14 esposas? Deus, não foi isso não. E 38 filhos, meu amigo, 14 esposas e 38 filhos, é complicado. Abias morreu e entra para o seu lugar o rei Asa, que reinou 41 anos. O reinado de Asa foi também muito longo. A mesma coisa, queridos, você encontra em 1 Reis, capítulo 15, tá? O reinado de Asa. Começou bem e terminou mal. Ele removeu os ídolos, o pai tinha deixado lá os ídolos, ele removeu tudo, os prostitutos cultuais, mas de repente ele foi atacado pelo rei da Síria, e aí ele tirou os tesouros do templo que eram consagrados ao Senhor e deu para o rei da Síria. Não guerreia não,
E o Senhor se entristeceu com isso. Tudo aquilo ali, aquela riqueza, aqueles utensílios do templo, eram consagrados a Deus para a adoração a Deus. Assim mesmo, ele guardava-se um pouquinho do temor a Deus. Sabe quando nós estamos assim meio divididos, não devemos viver assim? Ele clamava a Deus, o Senhor ajudava e guardava a vida dele. Mas no final da sua vida, a mesma coisa. O rei Asa foi se enchendo de riquezas, rico, famoso, poderoso, e a idolatria crescendo e o povo idolatrando aos deuses, adorando aos deuses. Adoeceu, Asa ficou doente, veio a morrer, e destruição, guerras. É sempre assim, irmãos, quando nós não nos colocamos totalmente diante de Deus, o nosso coração não está inteiro diante de Deus, vem sofrimento para a nossa família, para a igreja, para os vizinhos. Vamos viver uma vida reta diante do nosso Deus. Amém, queridos? O rei Asa também não tinha um coração totalmente em Deus. Aí vem Josafá. Você encontra em 1 Reis 22. Josafá, 1 Reis 22. Ele também não foi totalmente, viveu diante de Deus, seu coração dividido, obedecia a Deus e ao mesmo tempo estava adorando aos reis e às riquezas. Ele casou-se fez várias alianças profanas com Acabe. Nós estamos vendo os reis de Judá. Vamos ver depois os reis de Israel, dividido, tá bom? 10 tribos e 2 tribos. Um dos reis aqui de Israel era o rei Acabe, aquele casado com Jezabel, aquela mulher terrível. O Josafá faz uma aliança com o rei Acabe, e o seu filho Jeorão casa com Atalia, filho de Acabe. Pense aí, o filho de Josafá casa com o filho do rei Acabe. O que tinha o rei Acabe? Era idolatria, é adoração aos deuses pagãos, a Baal. E o seu filho Josafá casa, ele estava plantando a destruição para o futuro. Veja como nós devemos cuidar da nossa vida, da nossa família. Então começou a semear o mal, aprendia lá, né, com o rei, e ensinava tudo isso ao povo. Tinha um lado bom também, organizava os levitas, organizava os sacerdotes, os juízes, mas totalmente dividido também o rei Josafá. Reinou 18 anos e está lá Judá, dividido, o povo dividido. Um grupo adorando a Deus e outro grupo adorando aos outros deuses. Muito bem, Josafá morre. Quem chega? Jeorão, o filho de Josafá. Reinou 8 anos e sucessor de Josafá. Um mau rei, por quê? Casou-se com Atalia. Quando Jeorão herda o trono do seu pai Josafá, ele estava casado com Atalia, que é a filha de Acabe. Imagina o que a Atalia tinha na cabeça dele, filha de Acabe. E aí, você já viu, né? Ela mudou a cabeça de Jeorão. Eles viviam de acordo com os reis de Israel na idolatria, e por causa disso morreu jovem. Jeorão, casado com a filha de Acabe, morreu com 40 anos de idade. Veja, maldição, sofrimento, idolatria, e veio a morrer e trouxe um desastre para Judá. O que acontece? Morre Jeorão, entra Acasias. Acasias, você encontra em 1 Reis 22. Eu tenho que correr aqui por causa do tempo, mas eu estou dando os textos, você pode ir lá e ler depois com calma. Combinado? Eu estou correndo aqui. Ele reinou aí pouco tempo, viveu para... aprendendo, né? Aprendendo com o rei Acabe e Jezabel. Ele levou um tombo, caiu de um lugar, ficou doente. Olha a vida desse homem. E foi consultar a Baal se ele ia ficar bom daquela doença. Ele caiu, se machucou, né? Ficou doente e foi consultar a Baal, o Acasias aqui. O que aconteceu? O profeta Elias advertiu e disse: você não vai sair nem dessa cama. Veja, irmãos, quando nós misturamos a nossa fé que temos em Deus, ficamos divididos. E Acasias foi consultar Baal: será que eu vou ficar bom? Eu vou melhorar?
Jesus é o nosso médico, Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso pastor, aquele que vai nos dar a salvação, a vida eterna. E, conclusão, Acasias também, por causa do seu pecado, dos seus erros, da sua idolatria, morreu pelo juízo de Deus. 40 anos de idade, acabou a sua vida, morreu também jovem. Muito bem, aí quem é que toma o lugar quando Acasias morre? Atalia, que foi mulher de Joarão, filha de Acabe e Jezabel. Jesus amado. Veja, querido, como nós temos que ter cuidado. Essa mulher provocou assim um desespero, perversidade, idolatria. Ela encheu Judá de idolatria, de adoração aos deuses, o templo, de ídolos. E sabe o que ela fez? Sendo filha de Acabe, sabe o que ela fez? Mandou matar todos os descendentes de Davi, porque eles iriam herdar o trono. Então ela mandou matar todo mundo. Deus não prometera que os descendentes de Davi seriam reis, ela mandou matar todo mundo. Ficou apenas Joás, um neto que foi escondido lá, porque era plano de Deus. Deus tem seus planos, ele está vendo tudo isso, e ele está observando. Quando ela matou todos os descendentes de Davi, Joás foi escondido, um netinho pequeno, e foi criado lá no templo escondido, até assumir o reinado de Judá. Atalia foi morta no templo, depois dos anos que ela reinou, que não foram muitos, foram 6 anos, mas você imagina a confusão que ela criou ali em Judá, por trazer idolatria, o paganismo, adoração aos deuses ali, Judá todo confuso, e então o próprio povo de Judá se reuniu, ela estava no templo, mataram Atalia lá no templo, vingando de tanto mal que ela havia feito. Veja como o povo de Deus passa a viver, irmãos, ao invés de olhar e ver tudo que o Senhor fez, sempre presente, ajudando, orientando, dirigindo, esquece de Deus, esquece tudo que Ele fez, tirando da escravidão, trazendo para a terra prometida, agora organizando o reinado, dando poder, riquezas, fama, mas o coração deles era um coração dividido. Atalia foi morta e Joás assumiu. Ele reinou, está aí, você encontra em 2 Reis 11, tá? Eu falei Atalia, a mulher de Joarão, 2 Reis 8, Atalia, você encontra aí. E Joás, 2 Reis 11, tá? Ele reinou 40 anos. Joás, ele que foi criado no templo, ele fez grande trabalho, reformou o templo, a cidade, abençoou muito o povo de Judá e acabou com os cultos lá, a adoração aos ídolos, e o sacerdote Zacarias foi apedrejado e morto porque ele autorizou. Assim, queridos, o profeta, o sacerdote, aquele que estava ali, Deus tinha um sacerdote, um profeta ao lado de cada rei, porque o profeta e o sacerdote ouvia Deus e falava para o rei. Veja que Deus tem cada um na sua posição. É por isso que nós temos que descobrir o nosso ministério, os dons espirituais que Pedro está ensinando, cada um fazendo o trabalho que Deus lhe deu. Não adianta eu querer fazer o seu trabalho e você querer fazer o meu. Tá? Então ele aqui ficou com ódio aqui de Zacarias, porque Joás já estava com o seu coração dividido, e Zacarias divertiu, então ele permitiu que o profeta, o sacerdote, fosse apedrejado e morto. E foi atacado pelos sírios, Judá destruída, foi destruído também, e da mesma forma, Joás morreu de maneira horrível. Ele, sendo rei, foi apedrejado, morto apedrejado pelo seu próprio povo. Que coisa terrível, porque nós vemos o nosso Deus é um Deus justo, e mesmo pecando, errando, o nosso Deus está presente, e sempre há alguém clamando, orando, e o Senhor ouve e nos dá salvação. Chegamos ao 9º rei, que foi Amazias. Você encontra em 2 Reis 12, está anotando aí? 2 Reis 12, se faltou algum, depois você me pede, tá? Ele reinou 29 anos, começou organizando tudo também, mas o povo continuou a adorar outros deuses, e aceitou os deuses de Edom,
mais deuses. Geralmente eles casavam com mulheres estrangeiras, não sei por que não casavam com as mulheres israelitas, né? Do próprio povo que o Senhor mandou, que eles não se misturassem com povos de fora. Casavam com as mulheres estrangeiras e elas traziam idolatria, o culto aos seus deuses para Judá. E vida pagã para todo mundo. O templo foi saqueado, mais uma vez ele foi preso e os seus próprios oficiais o mataram. Coisa triste, irmãos. Parece que não sobrava um rei, não tinha o temor a Deus, perdia o temor a Deus por causa do orgulho, da riqueza, do palácio. Agora eles estavam reinando, começavam tão simples, mas o coração enganava e eles se perdiam e morriam. Também foi morto pelos seus oficiais. E terminando aqui, Uzias, segundo Crônicas 26, o rei Uzias, segundo Crônicas 26, esse reinou 52 anos em Judá. Lembre-se, hoje eu falei para vocês 10 reis de Judá, 99,9% todos erraram, todos abandonaram a Deus, aceitaram a idolatria e destruíam o povo de Deus. Os inimigos destruíam o povo de Deus. Estamos vendo os 20 reis de Judá, tá? Eu estou vendo 10 hoje e 10 na próxima aula. Depois vamos ver os 20 reis de Israel, porque Roboão dividiu o reino de Israel em duas partes, rasgou o reino. Uzias reinou 52 anos, começou muito bem, buscou a Deus, lutava, orava, vencia as batalhas, ficou muito rico, muito famoso, mas começou o orgulho, a vaidade, e começou a ganhar dinheiro, comprar um carro novo, apartamento novo, aí deixou de ir para a igreja, queria apenas aproveitar a vida enquanto há tempo, né? É a filosofia de muitos. E então, aquele tipo de líder orgulhoso, ele queria tomar o lugar dos sacerdotes. Ia no templo, ele mesmo queria oferecer culto ao Senhor, oferecer incenso ao Senhor, trabalho do sacerdote. Faça o seu trabalho, meu irmão, minha irmã. Não faça o trabalho do outro. Deixe o Espírito Santo usar você como Ele quer, conforme Ele te capacitou. Amém? Ele não ouvia mais os profetas. Passaram 52 anos, o seu reinado foi muito longo, então ajudaram o reinado de Uzias, os profetas, Isaías, Amós e Oséias, 3 profetas, 3 homens que Deus separou para falar e eles transmitissem aos reis e ao seu povo. Conclusão, guerras, Judá destruído, Deus mandou um terremoto que abalou tudo e os profetas até usaram esse exemplo de terremoto para o que iria acontecer no futuro, a grande tribulação, os nossos dias, tantos terremotos aí. Queridos, ele ficou leproso, Uzias ficou leproso e morreu. Queridos, vamos terminar aqui agora, tá? Lembre-se, eu fiz uma retrospectiva de 10 reis de Judá, são 20, faltam 10. E depois mais 20 de Israel. Veja, queridos, o quanto nós precisamos andar hoje que nós somos salvos, perdoados, conhecemos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, como nós devemos ler, meditar na palavra de Deus e obedecer, viver de acordo com aquilo que o Senhor nos deu, com aquilo que Ele nos capacitou, levar o Evangelho que eles não conhecem. Somos capacitados pelos ministérios, pelos dons espirituais, e cada um faça o seu trabalho no temor a Deus. Cada um fique no seu lugar. Amém, queridos? Vamos continuar na próxima aula sobre os outros 10 reis de Judá. Amém, queridos? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite de estudo bíblico que Tu reservaste para nós. Que alegria, Senhor, essa área do ensino, quando podemos abrir a Tua palavra e junto com a Tua igreja estudar, aprender mais de Ti e do Teu povo, como sempre dirigiste o Teu povo, como sempre és um Deus presente. Mesmo nesse período do reinado que foi tão difícil, todos os reis erraram, deixaram de ouvir a Deus, deixaram de ouvir os profetas, as mensagens de Deus, que traziam as mensagens de Deus para eles, erraram, trazendo destruição para a sua família, para seus filhos e para o teu povo Israel. Até chegar Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que hoje reina sobre a nossa vida. Pai querido, te agradecemos por poder ouvir e aprender da tua palavra. Continua falando no nosso coração, Senhor,
perdoa onde temos errado e falhado e ajuda-nos a andar de acordo com a Tua vontade. Fica conosco, abençoa a Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, a Tua Igreja no Nordeste, em todo o Brasil. Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus, que todos digam amém. Queridos, nós estamos terminando aqui, domingo, 9 horas, nosso culto presencial. Eu quero encontrar você lá, para a gente conversar. Convide os seus familiares e amigos. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a Igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.